Fala aí, tudo bem com você? Agora chegamos aqui talvez a parte principal no módulo de variáveis do treinamento, que é sobre a seleção dos exercícios. Vou separar em duas partes. A primeira vai ser apenas sobre a seleção. Você vai perceber que essa aula vai ficar um pouco mais extensa, vai ser bem mais conceitual, porém vai ser muito importante para você, na hora de fazer a prescrição do seu treinamento, vai ser a cereja do bolo dessa aula sobre ciência da hipertrofia. Vai ser importante para que a gente crie esse pensamento teórico para depois ser colocado na prática. E essa vai ser a parte principal. Por quê? O sucesso do treinamento do meu aluno ele só vai acontecer de acordo com a qualidade da seleção dos exercícios. E se eu fizesse a pergunta, qual o principal objetivo de fazer boas seleções do exercício? Qual o propósito do exercício pensando na hipertrofia? E aí eu responderia aqui, dessa maneira, de forma bem rápida mesmo, que é estimular o ganho de força e de hipertrofia através do estresse mecânico. O que seria isso? Eu já expliquei antes que para que ocorra hipertrofia é necessário que a gente tenha a mecanotransdução. O que é isso? O estímulo mecânico, através do exercício, ele vai dar uma sinalização celular que vai desencadear na hipertrofia. Então, todo exercício que eu faça, para que ele tenha hipertrofia, é necessário produzir a melhor qualidade de força. E aí você pode estar me perguntando, Juan, se eu fizer exercício na base instável, eu perco força, mas eu canso, sabe? Será que é bom para a hipertrofia? Se o meu objetivo for hipertrofia e não equilíbrio, não vai ser uma boa escolha. Por quê? Como eu tenho uma demanda de estabilização muito grande, eu acabo perdendo em força. E mecanotransdução precisa de força para que aconteça. A sinalização celular para a hipertrofia é dependente de força. A correlação mais forte que existe é com a produção de força. Então, se eu perco força, eu logo tenho menor necessidade de hipertrofia. E aí você pode me perguntar, Juan, e se eu escolho um exercício que eu não tenho uma boa execução, faço aquele exercício meio torto, o que vai estar acontecendo é que você não está tendo capacidade de estabilização com a sua musculatura estabilizatória para produzir aquele exercício. Você tem também com isso você perde força na musculatura alvo. Logo, você perde a qualidade, também não vai ser a melhor escolha para que você possa fazer hipertrofia. Para que ocorra hipertrofia, é principal que esse exercício você consiga fazer parado. Você tem que conseguir parar as articulações que não estão envolvidas e mobilizar as articulações que estão envolvidas naquele movimento. Isso aqui ficou um pouco mais complexo, mas eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Então, vai ser isso aqui, Através da resistência, podemos ativar os músculos primários, juntamente com seus sinergistas e com os seus estabilizadores. O que são isso? Musculatura primária, o nome já deixa claro, vai ser a principal. Se eu for fazer um supino, estou aqui fazendo supino, o peitoral ele traz aqui o meu húmero para dentro. Esse vai ser o principal. É aqui, o peito trazendo o meu húmero para dentro. Porém, ela não é a única articulação que se movimenta. Durante o supino, eu tenho aqui o trabalho do peitoral, só que se fosse só o peitoral maior que se movimentasse, meu cotovelo não estenderia. Então eu preciso ter também aqui o trabalho do tríceps para fazer a extensão do cotovelo. Então agora, com o peitoral e com o tríceps, eu faço esse movimento. Então, eu tenho o motor primário, sendo o peitoral maior. Após isso, eu tenho ajudando, sendo o sinergista, o tríceps. O que é uma sinergia? Energia, trabalho, esse sim, uma orquestra sinfônica, sintonia. Toda vez que você encontrar esse sim, ele vai estar falando sobre um conjunto. Então, é um conjunto para que eu possa produzir trabalho. São os músculos que ajudam na produção da força para que ela possa ocorrer de uma maneira mais sinônica. E eu tenho estabilizadores. Por exemplo, o peitoral, ele vai ter uma ação também de rotação interna. Então, quando eu rodo internamente, eu não consigo fazer o meu exercício tão bem. Eu machuco, não produzo força direito.
E aí eu preciso de estabilizadores. Por exemplo, eu tenho os estabilizadores ali da minha escápula, o serrátil anterior. Eu vou ter o trapézio 3, que vai segurar a minha escápula também. Então eu tenho no supino já a resposta a esses 3 músculos: o primário, o sinergista e o estabilizador. Para deixar isso aqui um pouco mais claro, eu vou abrir aqui um vídeo do Muscle and Motion, que eu vi aqui no YouTube, que vai ajudar a compreender esse exercício, esses conceitos. Então, deixa eu dar um play aqui. Deixa eu só mudar aqui, perdão. Eu vou ter aqui variações do exercício mergulho. Nesse primeiro exemplo, você vai ver que tem uma movimentação maior aqui, ó, do meu braço, do meu húmero, indo mais atrás na hiperextensão. Agora mudou, eu tenho uma movimentação maior de flexão. Repara como aqui, ó, o húmero sobre o rádio, eles se movimentam mais. Fica mais fácil de entender agora quando você parou, aqui em 2. E aí, eu tenho um exemplo de uma musculatura sinergista. E após isso, uma musculatura que é motor primário. Ainda que o movimento ele seja muito parecido nesses casos, quando eu faço aqui uma maior movimentação do meu braço, quando o meu braço ele vai mais aqui para trás, eu tenho o peitoral sendo o motor primário. Porque o movimento do cotovelo ele é menor, eu tenho pouca flexão e extensão. Quando eu mudo, dobrei mais aqui, eu tenho uma ação maior do meu tríceps, porque eu aumentei a amplitude do movimento. E, em consequência, eu diminui a amplitude de extensão do meu braço. Não sei se esse conceito ficou muito claro, porém, eu vou repetir algumas vezes isso durante a aula, e isso vai se tornando mais fácil de entender. Então, o motor primário vai ser aquele que vai ser o principal, o sinergista é aquele que ajuda, é aquele que tem a sintonia para que eu possa estar realizando essa tarefa. Eu tenho também o conceito aqui dos estabilizadores. Eu usei aqui eu peguei o exemplo também do Muscle and Motion, que é do agachamento com a resistência em rotação. Quando eu utilizo aqui essa rotação, eu preciso ter uma estabilização através dos meus paravertebrais, oblíquo externo, o glúteo médio. Por quê? Eu vou adiantar aqui. Se essa musculatura ela não resistir, olha o que acontece. Eu tenho essa rotação aqui, ó, do meu tronco. Porém, isso não vai acontecer apenas em caso que eu coloque uma resistência. O tempo inteiro eu estou me desestabilizando. Então, a musculatura estabilizatória, ela precisa trabalhar para que o meu exercício ele seja eficiente. Todo movimento ele vai acontecer em 3 planos. Um plano que eu corto aqui, ó, de um lado e do outro, que é o sagital. Eu tenho um plano que eu corto cima e baixo, que é o transverso, e um que eu corto frente e trás, que é o frontal. Estão basicamente assim descritos aí nesse slide. E a minha movimentação, ela vai acontecer nesses planos. Você vai falar, ah, mas é meio na diagonal, né? Cada movimento. Sim, mas a princípio, vamos pensar que são retângulos aqui perfeitinhos se movimentando, só para que você possa entender. E aí no plano sagital, eu vou estar dividindo aqui entre direita e esquerda. Esse movimento do plano sagital, eu vou ter a flexão. Na maioria das vezes a flexão, você vai perceber que todo o movimento é circular do ser humano. Então, quando eu flexiono aqui, você vai ver que o sentido dele vai ser no sentido anti-horário. Fiz a flexão do meu ombro, fiz a flexão do cotovelo, e ele vai ter uma característica muitas das vezes, esse movimento acontece quando um membro ele está aqui dobrando sobre o outro, como foi aqui, ó, nesse caso, a flexão. Como foi no caso aqui do tríceps, tem uma flexão também de cotovelo. Um membro ele está dobrando sobre o outro. Esse é um movimento de flexão. Só o joelho, que ele vai ter essa exceção, que ele vai acontecer no sentido horário. A extensão,
é o sentido oposto. Você vai perceber que muitas das vezes ele vai voltar para a posição anatômica. Fiz a flexão do ombro, voltei, posição anatômica, extensão. Fiz, deixa eu ver aqui, a flexão também do cotovelo. Quando eu faço a extensão, eu volto à posição anatômica. Eu vou dar uma corrida nesses termos porque eles são mais simples, principalmente se você já é professor. E no plano sagital, eu vou ver movimentos como, por exemplo, aqui, o levantamento terra. Um ciclista também vai estar predominantemente nesse plano sagital. Quando eu mudo o meu plano, por exemplo, aqui, foi para o plano frontal. Cortou aqui, eu vou dividir, faço uma parte aqui, frente e costas. Os movimentos que vão ocorrer nesse plano, eles vão ser aqui movimentos de abdução, onde eu afasto da linha central do meu corpo, e a abdução quando eu aproximo. Além disso, eu tenho movimentos também de flexão lateral, uma que eu tenho no meu pescoço e vou ter também no meu tronco. São movimentos que estão acontecendo também nesse plano, que eu vou ter movimentos desse plano aqui mais côncavos. Só estou falando só para que você possa entender quando falar de ação muscular mais à frente, você vai se tornar mais claro. Quando eu faço desenvolvimento aberto, por exemplo, eu tenho aqui movimentos de abdução que vão estar acontecendo também nesse bloco. Afastei e voltei. Eu sei que tem um movimento também ali do cotovelo, e aí mudou um pouco a extensão do cotovelo. Está em outro plano, mas não vamos entrar nesse assunto porque não é aula de cinesiologia. É só para ter o básico para que a gente possa entender todos os conceitos. E por último, movimento aqui no plano transversal, que eu tenho uma rotação medial, uma rotação que está acontecendo aqui, também para fora. Eu tenho movimentos de abdução no plano horizontal, quando eu afasto, e adução no plano horizontal. Esse corte aqui, ele é superior e inferior. E por que eu preciso entender isso? De novo, o movimento ele sempre acontece nesses planos. De novo, a posição aqui do supino, ela traz um pouco de confusão, porque normalmente a gente analisa através do plano anatômico. Mas pensa aqui, ele está fazendo a adução e depois a abdução do úmero. Então, plano transverso. Por que eu falei tudo isso? Todo movimento ele só vai ocorrer porque eu tenho músculos. Essa musculatura, ela faz com que a inserção ela se aproxime da origem. Todo movimento acontece através disso. A inserção, ela se aproxima da origem. Tá vendo essas setinhas aqui? Vão ser as resultantes do músculo. Quando eu faço supino, o que eu estou fazendo? Aproximando aqui a inserção da origem. E aí eu tenho que ter pelo menos uma noção de anatomia. Eu tenho que saber que o meu peitoral ele vai estar aqui, inserido na crista aqui do tubérculo maior. E aí ele vem na clavícula, na parte aqui, nessa metade mais de dentro, nessa metade medial. Ela vem através do externo, aí ela pega essa parte aqui de baixo, as partes mais costais, e tem também uma face, uma pele aqui, uma aponeurose vindo através do oblíquo externo. E aí, quando eu vou fazer o meu exercício, por exemplo aqui um supino, eu tenho uma modificação dessa musculatura. Quando o meu braço está mais para cima, eu alongo algumas musculaturas e mudando esse comprimento, eu facilito na produção de força. Quando eu faço um pec deck, por exemplo, um voador, esse meu peitoral, ele roda um pouco mais para fora. Como o peitoral ele também é rotador interno, então faço exercício com a musculatura um pouco mais alongada. O que muda aqui é a característica de direção das fibras. Eu estou falando isso porque mais à frente vou falar sobre hipertrofia regional e aí vai ser melhor entendendo esse conceito. Mudei um pouco mais,
no plano inclinado, repara que a posição das fibras, elas também mudaram. E para que ocorra o movimento, eu preciso aproximar a origem da inserção. Quando ele se movimenta no plano, vou voltar aqui porque isso aqui fica mais fácil de entender, porque eu já falei que no plano transverso eu tenho aqui o movimento de adução horizontal, que vai ser o movimento do supino. Deixa eu abrir aqui a imagem. Por exemplo, vai ser isso aqui, ó, adução horizontal. Quando ele aproxima, eu tenho aqui, ó, ele está na crista do tubérculo maior, ele vem se aproximando do externo. Eu tenho a ação do motor primário peitoral. E isso vai ocorrer em todas as musculaturas. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Deixa eu tirar aqui uma imagem. No grande dorsal vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que ter uma noção de como estão essas musculaturas, para que quando eu produzo o movimento, eu saiba como que essa resistência está ocorrendo. Esse exercício aqui é bem interessante, porque eu já falei sobre os estabilizadores. Então, para que eu possa fazer uma remada unilateral, ele que tem uma força de rotação, eu mostrei uma força de rotação no agachamento, uma resistência com elástico, mas quando eu faço aqui o meu serrote, minha remada fechada unilateral, eu também tenho uma força de rotação do meu tronco, que eu preciso estabilizar para fazer a extensão do meu braço, que vai recrutar o grande dorsal. Se eu não tiver uma boa capacidade de estabilizar a rotação, eu perco eficiência nesse exercício. E como em diversos outros. Quando eu faço a puxada, eu preciso ter estabilização para fazer a depressão aqui da minha escápula. Se eu não tenho uma boa capacidade de estabilizar a minha escápula, eu perco eficiência. Então, tudo que eu fizer, sempre vai estar envolvido ali. Motor primário, sinergista, que aqui no caso vai ser o bíceps, e os estabilizadores. Como também no caso aqui, o deltoide, que vai ser da mesma maneira. Eu estou passando um pouco de cada, só para que você possa saber que esse padrão se repete. Então você tem que ter essa linha de raciocínio para escolher qualquer exercício. Por exemplo, no movimento deltoide, quando eu faço aqui esse desenvolvimento fechado, repara que as fibras aqui do deltoide anterior, elas ficam melhor posicionadas para fazer esse movimento de abdução, conforme eu vou fazendo aqui o desenvolvimento com a barra. Tendo esse raciocínio, vou passar aqui as próximas imagens, eu tenho que entender algo chamado especificidade. Porque todos os ganhos que eu tiver, eles vão ocorrer principalmente no ângulo que eu estou trabalhando. Se eu trabalho nesse ângulo, eu vou ganhar força nesse ângulo. Será que a hipertrofia também vai acontecer assim? Eu vou falar mais à frente sobre hipertrofia regional. Mas se eu sei que eu estou no ângulo aqui, ó, do peitoral, eu vou desenvolver força e hipertrofia no peitoral. Bom, vai ser mais superior, vai ser mais na parte inferior, na parte mais intermédia. Vamos discutir isso mais à frente. Porém, o que eu quero que você entenda aqui, se eu fizer nesse ângulo, eu vou ganhar mais força nesse ângulo. Peitoral, vai hipertrofiar? Vai, porque está no ângulo do peitoral. Se eu fizer mais aqui, ó, peitoral vai ganhar mais força nesse ângulo. Só roda para baixo, aqui. E eu tenho que entender que eu preciso ter uma boa estabilidade. Porque se eu não tiver estabilidade, essa força não vai, eu não vou ganhar força apenas daqui. Por exemplo, se eu faço um supino, como eu já vi muita gente fazendo que pega aqui, ó, joga o ombro para frente e vai junto, o movimento aqui de rotação, a escápula, ele vai ser no serrátil anterior, vai ser no peitoral. Então, é específico o peitoral fazer isso? Não. Eu quero que o peitoral ganhe força. O peitoral ficou mais forte, eu tenho uma certa correlação com a hipertrofia. Então, passando aqui o slide. A resposta anabólica ela também vai depender do tipo de contração que eu estou fazendo. E aí, eu tenho os meus mecanos sensores, que vão ser o que vão dar a resposta do estímulo, dependendo também da carga que eu estou dando. Esses são tipos de ação musculares, vocês já sabem, que eu já falei em vídeos anteriores. Então eu tenho uma ação sem movimento isométrica, quando eu encurto, aproximo a origem da inserção concêntrica, quando eu afasto a origem da inserção excêntrica.
Na ação muscular concêntrica, eu tenho aqui o músculo encurtando conforme eu gero força. Quando eu faço isso, eu estou fazendo que tenha lesões ali, principalmente nos filamentos de actina e miosina. E isso vai causar uma resposta de hipertrofia através dessa mecanotransdução que ocorre nos músculos. É sempre o mesmo padrão. A ação isométrica, ela vai ter uma característica um pouco diferente. O que vai acontecer? Como eu estou ali parado, eu não tenho ganhos em todo o arco do movimento. Os meus ganhos principais, na verdade, eu não tenho ganho assim, mas o ganho mais expressivo vai ser no ponto que eu estiver trabalhando. Isso vai permitir que eu fique por mais tempo naquele músculo de tensão. Por exemplo, quando eu faço agachamento, tem pessoas que pegam e terminam o agachamento, então deixa as pessoas com 2 segundos na parte baixa. Isso permite que eu tenha um estresse metabólico um pouco maior, que eu já falei também anteriormente, que é uma boa estratégia para hipertrofia. Não a única, eu posso fazer sem essas pausas e eu também vou estar resultando na hipertrofia, porém com uma característica um pouco diferente. Mas eu acho que são, assim, que tem características mais interessantes é excêntrica. Por quê? Quando eu coloco na fase excêntrica, eu tenho uma característica muito grande de dano muscular. Por que esse dano muscular vai ocorrer? Porque eu tenho mais força na fase excêntrica. Se eu faço um exercício que eu tenho a característica principal de ter que segurar ele, eu tenho uma força de 20 a 50% maior comparada à concêntrica. Então isso aí gerou mais mecanotransdução, gerou mais hipertrofia. Eu não tenho preferência por treinamento, eu falei isso no vídeo anterior, sobre o princípio de Hahnemann, que eu conforme vou fazer exercício, eu tenho um maior recrutamento de até chegar às de maior hipertrofiabilidade. Então eu já entro no tudo ou nada. Como eu preciso resistir àquela carga, por exemplo, sempre. Então eu já tenho, desde o início, um bom recrutamento de fibras que hipertrofiam mais. E aí você pode me perguntar, Juan, mas então eu devo treinar só de forma excêntrica? Não. Dentro de uma periodização, eu preciso usar todos os estímulos. Porém, é importante ressaltar que essa fase do movimento, ela tem uma importância muito grande. E às vezes é uma fase que é muito inicial. As pessoas deixam apenas que a gravidade desse peso. Quando eu controlo, ou quando eu coloco algum tipo de estímulo seja mais excêntrico, eu tenho melhores resultados voltados para a hipertrofia. E o que a escolha do exercício deve fazer? A escolha do exercício deve utilizar a qualidade do exercício e a intensidade, que é algo bem parecido que eu já falei no início. Então todo exercício que fizer, ele precisa ter qualidade e intensidade. E dessa maneira eu vou estar gerando melhores resultados de hipertrofia. Como que eu vou fazer isso aqui? Os indivíduos iniciantes, eles devem fazer exercícios que sejam mais estáveis, de novo, conceito de estabilidade, ou que possuam algum guia. De novo, o conceito que eu já falei, se esse exercício ele for instável ou não conseguir produzir força, não produzindo força, a resposta de hipertrofia ela vai ser menor, porque a mecanotransdução vai ser menor. Então aí entra naquela discussão, o que eu devo usar, máquina ou peso livre? Para o indivíduo iniciante ou para aquele que não tenha uma coordenação muito boa, uma das formas mais seguras e também mais fácil de você aprender o movimento é você utilizar ali máquina. Porque a máquina ela vai estabilizar algumas articulações e além disso ela tem um guia que vai fazer com que você movimente o exercício de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, se eu coloco ele na máquina de supino, eu tenho a parte de trás aqui, que trava o meu tronco. Eu tenho um aparelho que ele me guia a fechar o braço. Ele tem menos movimentações aqui com a minha mão. Se eu coloco ele com o halter, eu tenho toda essa movimentação aqui no meu braço, eu tenho que utilizar as musculaturas estabilizadoras. Então, se eu não tenho uma boa capacidade de estabilização, esse exercício ele se torna um pouco mais ineficiente. Então, por isso que é importante você utilizar, principalmente para as pessoas que ainda não têm
muita coordenação, exercícios que tenham guias que façam com que ele faça exercício de maneira mais estável. E aí, quando o meu aluno ele é mais avançado, mais bem coordenado, eu posso começar a utilizar os pesos livres que sim vão ter uma boa resposta de hipertrofia. Não são os únicos, por isso que eu posso utilizar também as máquinas desse tipo de treinamento, mas o mais importante é que esse exercício esteja estável. Por quê? O peso livre ele vai exigir, ele vai resultar também uma melhor coordenação intra e intermuscular, que isso no próprio músculo eu vou ter adaptações neurais que vão fazer com que as fibras elas dancem melhor, elas se sincronizem melhor para produzir aquela força. E nas outras articulações também, quando eu falei sobre estabilização, então as musculaturas que às vezes não estão na musculatura específica. Vou dar o exemplo do supino, que é o que eu mais gosto. Quando eu vou fazer o supino, eu não posso ter uma hipercifose. E a musculatura que faz aqui a extensão da minha coluna, a addução da escápula, não necessariamente vai ser a que está ali na glândula numeral. E ainda que não esteja na glândula numeral, eu preciso ter essa coordenação intermuscular para que o movimento ele venha a ser eficiente. E também pensando em aprendizagem motora, eu, sempre quando eu faço exercício, eu estou internalizando. Se eu já começo ensinando essa pessoa a treinar errado, ela provavelmente vai repetir esse padrão errado durante muito tempo. E por isso é importante que eu tenha um bom critério na seleção dos exercícios. Variar o exercício é importante, mas eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia no erro de variar muito exercício e aí acabar atrapalhando com que a pessoa ela desenvolva a coordenação motora adequada para que tenha a resposta da hipertrofia. E falando sobre a aprendizagem motora, sempre vai existir uma transferência de acordo com o estilo do exercício. Então tem que seguir um bom critério de progressão pedagógica. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu mudei um pouco a ordem explicando, mas vai dar tudo certo. Por exemplo, o agachamento Hank Machine, que é mais estável. Eu posso ir o Smith e depois para o agachamento livre, que vou estar respeitando essa progressão. Os exercícios unilaterais, eles vão produzir menos força comparado aos bilaterais. Por quê? Existe um conceito chamado de déficit bilateral, que quando eu faço força apenas com um membro, por uma questão moral, eu tenho uma menor produção de potência. E aí você pode falar, pô, mas você tem que entender que o exercício ele tem que produzir força e qualidade. Então, não devo fazer exercício unilateral. Porém, ainda que eu perca força, eu ajudo a igualar a força nos membros. Então, dentro de um planejamento, que a gente vai fazer no último módulo dessa aula, eu vou falar como a gente pode estar utilizando essa estratégia, esse método de exercícios unilaterais. E além disso também, às vezes, quando eu faço um exercício lateral, como no exemplo da remada fechada, eu tenho um papel estabilizador maior de alguns segmentos. E quando eu faço um lateral alternado, eu tenho ali esse déficit bilateral, que é uma perda de força. Entretanto, dependendo do exercício, eu posso ter uma retirada de tensão daquela musculatura, o que faz com que eu possa estar ali equalizando a questão da força. Se eu faço, por exemplo, um exercício rosca alternado, quando eu estou estando o velo, eu tenho uma menor tensão ali no exercício. Entretanto, se eu quiser fazer uma remada fechada aqui na máquina, ainda que meu braço esteja parado, a polia aqui ela está puxando para frente. Então, eu acabo tentando fazer força. Então, aí, nesse caso, eu não funciona muito bem. Quando eu não tenho tensão, aí eu não tenho uma ordem de recuperação, tem que ser uns segundos para que essa força seja melhor equalizada e diminua esse déficit bilateral. E para terminar, eu vou falar sobre a hipertrofia regional. Se existe, não existe. Não há ainda evidências que demonstrem essa relação de causa e efeito de acordo com o ângulo que eu estou trabalhando, o comprimento do músculo e a mudança de algumas áreas. Porém, como a resultante ela vai ser diferente, e se eu faço uma análise mecânica, eu posso cogitar que existe uma hipertrofia não uniforme.
E ainda que seja difícil de encontrar essas evidências, dando a relação direta de causa e efeito, eu sei que as fibras musculares elas são recrutadas de maneira diferente. E aí eu vou colocar mais uma vez um vídeo aqui do Muscle in Motion. Agora, nesse vídeo, vai ser um supino. Deixa eu abrir aqui. E é bem interessante para que você consiga ver como que a região ela vai ser estimulada. Por exemplo, aqui ó, no supino 30, repara que as fibras mais superiores elas têm um padrão de encurtamento diferente. Se eu falei que dependendo da tensão eu vou ter uma resposta diferente de hipertrofia, eu tenho uma tensão diferente no músculo. Aqui o caso do declinado, mesma coisa, eu tenho um padrão de recrutamento diferente nas fibras inferiores. E isso aí, ele pode estar gerando assim uma pergunta, que assim você ainda não respondeu direito. Se eu mudo o ângulo, eu tenho uma mudança no padrão de hipertrofia? Acreditar, eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu dou uma aula, eu preciso falar baseado no estado da arte do conhecimento. Então eu ainda não posso afirmar. Entretanto, com análise mecânica, é bem possível que isso aconteça. Mas o que eu posso deixar aqui para vocês para terminar, falando sobre hipertrofia regional? Que ainda que os fundamentos eles ainda não estejam muito claros, eu já tenho evidências que demonstram essa relação da hipertrofia regional e algumas áreas que são mais ativadas durante o movimento. Isso vai ajudar assim, principalmente no fisiculturismo, sabe? Não tem alguma outra atividade que você, melhorando alguma área do teu músculo, que vai te trazer um resultado melhor. Posso até estar enganado, mas eu desconheço. Então, vou terminar a partir daqui. A próxima aula vai ser sobre a ordem dos exercícios, também vai ser interessantíssimo. E vamos continuar, porque tem muito conhecimento aí pra gente aprender. E até a próxima.